Curitiba é bonita? Poderia ser mais bonita ainda? Tirando o olho de Oscar Niemeyer, a ópera de arame e talvez a estufa do Jardim Botânico, a arquitetura de Curitiba não virou famosa mundo afora. Longe disso. Estou aqui na residência Niklevitz, do final dos anos 70, a penúltima casa projetada por Vila Nova Artigas, o grande arquiteto paranaense considerado pai da Escola Paulista. A casa hoje pertence ao arquiteto curitibano Marcos Bertoldi, que restaurou, reformou e adaptou esta brilhante casa. Curitiba já esteve na vanguarda por muitos anos na sua arquitetura. O centro cívico tem aqueles cacuetes do modernismo, gramados por onde ninguém caminha, estacionamentos por todos os lados e prédios bem espaçados. Bom para quem anda de carro, péssimo para o pedestre. Mas a qualidade da arquitetura dos edifícios é indiscutível. Do Palácio Iguaçu, Assembleia Legislativa, pelo atual Palácio da Justiça, projetados por grandes nomes, como Davi Zambujo, Olavo Redig de Campos e Sérgio Rodrigues. Ficaria muito famoso depois como designer de móveis, mas aqui ainda estava no 5º ano da faculdade e foi trazido pelo seu professor, Davi Zambujo. Nesse mesmo período que Curitiba importava grandes arquitetos do Rio, também levou grandes urbanistas de São Paulo. O primeiro plano diretor da cidade, de 64, foi feito após concurso, vencido por Jorge Wilhelm. Ele, por sua vez, convidou a paisagista Rosa Clias para fazer parte desse projeto, de criar uma grande cidade sustentável ambientalmente. Ambos tinham 30 e poucos anos. Não eram da cidade, mas Curitiba queria inovar. Aliás, prédios de escritórios residenciais da cidade desse período entre anos 60 e 70 mostrava que Curitiba batia um bolão. Não é o que tem acontecido ultimamente. Nas últimas décadas, muitas obras públicas da cidade parecem atrações do Beto Carreiro. Sim, aquele parque. Só que sem humor e não são feitos para crianças, mas parecem feitos por crianças. Entre réplicas, cópias e uma obsessão na Europa do século XIX, Curitiba parece fazer uma arquitetura ultrapassada, especialmente no espaço público, mas também no mercado imobiliário, onde tem muitos prédios aí que parecem greco-goianos. Não estão à altura de uma cidade famosa no mundo pela inovação no urbanismo. E a arquitetura tinha que ser uma aliada dessa revolução urbanística, porque do mobiliário urbano à mobilidade, das calçadas aos bancos, a tudo que a gente vê numa cidade, os arquitetos podem trazer expertise e pesquisa. Que materiais são mais duradouros? Que materiais funcionam contra os vândalos? O que é que pode ser mais sustentável? O que pode ser diferente, olhando para frente e não sempre para trás. Muita gente tem comemorado aqui que é um desembarque positivo de alguns dos maiores arquitetos de São Paulo para o mercado imobiliário de luxo em Curitiba. No Brasil inteiro, a gente sabe que prédios de luxo normalmente têm arquitetura bem barata, ou até se inspiram em marcas de carro, relógio, sapato, moda, menos na arquitetura. Escritórios de arquitetura como Arthur Casas, Ângelo Bucci, FGMF, SPOL, Triptych e AO têm projetado prédios aqui em Curitiba para o mercado imobiliário. Há menos opções para os arquitetos locais trabalharem para esse mesmo mercado. Como bons exemplos, tem o edifício Jardim, para a incorporadora ID,
dos arquitetos locais do Arquea, e o L'Espace verde-gris do arquiteto Marcos Bertoldi. Ainda assim, é importante que tanto o poder público quanto o mercado imobiliário equilibrem os convites para arquitetos locais e para arquitetos de fora. A arquitetura tem o poder de ser o retrato de uma época. Da China aos Estados Unidos, da França ao Brasil ou aqui em Curitiba, como você olha os prédios, eles te comunicam se aquela época era mais ambiciosa ou mais cautelosa, se era muito otimista ou um tédio total. O que é que a arquitetura de Curitiba hoje diz sobre a saúde mental da cidade? A arquitetura sofre nas mãos dos políticos brasileiros. Por muitos anos, todo prefeito, governador, queria ter uma obra de um arquiteto famoso, independentemente se esse arquiteto já tinha envelhecido ou se não queria voar, conhecer o terreno da tal obra icônica. É meio uma maldição da nossa arquitetura. E várias capitais acabaram gastando muito dinheiro nos projetos menos inspirados de grandes arquitetos brasileiros, porque nem o arquiteto nem o político estavam se preocupando com a cidade, com o legado dessas obras. Mas tem algo ainda pior que achar que a arquitetura é só grife. É querer fazer cópias do que você gosta pelo mundo. E Curitiba não passou imune a essa verdadeira praga. Imagina se todo político que vai para Dubai ou todo político que vai para a Índia quiser uma cópia do Taj Mahal ou de um arranha-céu espelhado com LED. Em Curitiba, o ex-prefeito Rafael Greca era apaixonado pelo México. Eu também sou, e por favor assistam a série México nas Alturas aqui no canal. Mas a arquitetura tem um contexto e um país e uma cultura. Barragán, maior arquiteto mexicano, se inspirava nas haciendas mexicanas na época colonial espanhola e no Le Corbusier da França. Aqui não, aqui o México foi copiado quase como uma ordem, de cima para baixo. E os arquitetos da prefeitura tiveram que mexicanizar obras públicas. Nem o cemitério foi poupado. Cores mexicanas, formas mexicanas, só que o resultado é: prefeito, político, deem alguma liberdade aos arquitetos. O próximo que pedir algo que pareça Gaudí, ou que seja cópia de Niemeyer, não vai ter um resultado legal. Parem. A capital paranaense poderia se inspirar no México, não nas cores, nem nos formatos de Barragán ou Legorreta, mas na ideia de fazer concursos de arquitetura, de olhar para frente e não sempre no passado. Se Curitiba às vezes parece ultrapassada na arquitetura, é porque o próprio Instituto de Planejamento e Pesquisa virou um instituto de projetos. E arquitetos que trabalham na prefeitura são muito vulneráveis a obedecer todo o gosto e todas as manias do prefeito da vez. Eu acho que por isso que tem aí tantas versões desidratadas da arquitetura mexicana. Então, concursos de arquitetura, contratar escritórios de arquitetura do Paraná ou fora do Paraná, ter comissões, jurados que não pensem com uma cabeça tão velha quanto a do prefeito da vez, ajudariam demais a cara de Curitiba. Porque urbanismo é uma coisa, arquitetura é outra. A arquitetura tem o poder de transformar uma boa ideia em algo memorável. Quem estuda bibliotecas de arquitetura já ouviu falar do exemplo de Bogotá e Medellín. Mas Curitiba começou a fazer uma rede de bibliotecas públicas pela cidade inteira bem antes de Bogotá e Medellín. Os chamados faróis do saber. Hoje são mais de 50. A referência em homenagem ao farol de Alexandria. Mas esqueceram da arquitetura. São faróizinhos, prédios aí bem simples e não ficaram na memória. Então hoje o mundo contempla, comemora Bogotá e Medellín e o pioneirismo de Curitiba foi esquecido. O prefeito de Bogotá, que criou essa rede de bibliotecas com ótima arquitetura, Enrique Peñalosa, dizia que queria competir com os shopping centers. Sim, os lugares para atrair jovens, paquera, diversão, lugar para aprender e de encontro. Que as pessoas se sentissem bem ali.
Por isso, tanta e boa arquitetura. Ele falou isso em 2000. Esta biblioteca aqui, de 96, com essa arquitetura simplesinha, tadinha, e a manutenção está pior ainda, não pode competir com o shopping center, que em pleno sábado à tarde está fechada. E essa biblioteca aqui é de 96, não entrou para a história. Esta é a Rua 24 Horas de Curitiba, projeto do terceiro mandato de Jaime Lerner como prefeito, onde a mágica do urbanista não funcionou. A ideia era competir com os shopping centers, recriando as antigas galerias, onde o consumidor, o cidadão, cruzava um quarteirão protegido do sol ou da chuva e fazia suas compras, algo mais urbano e mais aberto à cidade. Mas não pegou nem no início e nesses últimos 30 anos já fechou algumas vezes, passou por reformas e não é mais 24 horas, fecha às 22 horas. Os planos diretores, como o último de São Paulo, tentam incentivar a fruição, é que o pedestre possa cruzar pelo meio de uma quadra, ter uma circulação mais amigável para quem caminha. Curitiba faz isso já há décadas. Prédios de escritórios e de apartamentos recebem incentivos para ter essas passagens cheias de comércios. É uma área não computável. O incorporador não paga para a prefeitura, mas é obrigado a colocar muitas lojas. Nisso, curadoria é fundamental, no momento que tanta gente só faz compras pela internet e depois reclama da ausência de comércio de rua. Numa cidade onde o urbanismo normalmente é mais importante que a arquitetura, até prédios têm essas passagens, essa gentileza com quem está andando e quer se proteger do sol ou da chuva. O bom urbanismo tem o poder de melhorar a qualidade de vida de todo mundo, mas a arquitetura é a proteína que muitas vezes falta nesse corpo chamado cidade. Boa arquitetura faz a escola ser melhor para as crianças quererem aprender a estudar. Um hospital bem projetado é ótimo para a recuperação dos pacientes. E o mercado imobiliário, tanto em prédios residenciais quanto de escritórios, com a arquitetura, eles melhoram as pecinhas que fazem uma cidade ser mais caminhável, compacta e humana. Curitiba, como vocês viram, é PhD em urbanismo, mas na arquitetura passou anos fazendo quase tudo errado. É hora de corrigir e receber este puxão de orelhas. Um grupo de arquitetos e fotógrafos curitibanos criou recentemente um site, Casa da Arquitetura de Curitiba, que recupera e valoriza, com fotos antigas e atuais, os principais símbolos da arquitetura de Curitiba do século XX até o século XXI. E a mágica da arquitetura continua rendendo frutos. O Cine Passeio é um deles. Cinema de rua, em prédio histórico, uma intervenção contemporânea, sutil, tem clarabóia para iluminar, subsolo com exposição, um café, 2 salas e um terraço. E a gestão fez com que esse cinema virasse assunto nacional. Ele abriu além do horário para se assistir ao Globo de Ouro e projetou a cerimônia do Oscar na fachada, unindo arquitetura, urbanismo e cinema, com o povo na rua. Quer melhor exemplo? Saber valorizar o passado, aprender e se inspirar com as nossas obras-primas, mas sem boicotar o presente, a criatividade e a inovação. Sem ficar copiando ou replicando o que a gente já fez, olhando para o futuro. Esta série quer provocar o Brasil inteiro a falar de arquitetura e urbanismo. É um assunto importante demais para ficar num pequeno grupo de especialistas. Cidades boas, todos nós usamos. 86% da população brasileira mora em cidades. E quase todas estão com muita lição de casa. Então compartilhe esse vídeo com os amigos que nunca foram para Curitiba, com quem já foi e com quem pode promover ideias e iniciativas na sua cidade para melhorar o verde, a arquitetura, a mobilidade em tantos espaços pelo Brasil.
estão implorando por melhorias. E até o próximo Cidade nas Alturas.